Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Essa semana tivemos atualização no julgamento da ADI 2111. Foram opostos novos embargos de declaração pelo autor, que é a CNTM. Esse é o terceiro embargo de declaração. Vocês bem sabem que no último dia 10 do mês passado, no mês passado, no dia 10, houve o julgamento dos embargos de declaração, segundo os embargos de declaração, no qual foi acolhido parcialmente. Houve a modulação de efeitos da decisão do STF, que eles reconheceram ali a irrepetibilidade dos pagamentos. Vocês já estão cientes sobre essas questões. Não satisfeita, CNTM entrou com novos embargos recentemente. E o que pode acontecer a partir de agora com esses novos embargos? Qual que é a influência desse recurso no tema 1102, que é o recurso extraordinário lá da revisão da vida toda? Me acompanhe que eu vou explicar para vocês de forma rápida, para que vocês possam entender o que pode acontecer a partir de agora. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na advocacia. Tenho mais de 5 anos de experiência em revisões de benefícios. Aproveita esse momento e faça um convite para você. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative as notificações, porque assim toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você será notificado. Primeiro, deixa eu mostrar na tela aqui para vocês a DI 2111. Vou dando um zoom aqui para facilitar a visualização. A DI 2111, no dia 23/6, foram opostos embargos de declaração pela CNTM e já está concluído para o relator. O relator desse processo é o ministro Nunes Marques, ele que é responsável por julgar, acolher ou não esses pedidos. O que pode acontecer agora? Eles podem julgar esses embargos? Podem e devem. No entanto, como se trata de um terceiro embargo de declaração que foram opostos, eles podem apenas rejeitar esse recurso e nem mesmo analisar ali o mérito, a questão, apenas rejeitar. Mas não podemos afirmar se isso vai acontecer. O ministro tem que se manifestar. E o que trata esse embargo de declaração? Foram postos pelo Cristiano Meira, advogado que representa ali a CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Eles explicam aqui, foram opostos embargos de declaração, primeiros embargos de declaração, depois eles informam, inconformado, o embargante impôs os segundos embargos, opôs os segundos embargos. Foi o segundo que foi julgado no dia 10 e foi publicado o acórdão, que agora eles estão embargando novamente, que foi a publicação do outro acórdão, do anterior, no qual acolheu parcialmente os segundos embargos sobre os argumentos que nós já sabemos: irrepetibilidade dos valores, não precisa devolver quem estava recebendo benefício e não cobrar ali honorários sucumbenciais e custas contábeis e periciais. E ele diz o seguinte aqui: apesar da relevante modulação parcial que aconteceu, persiste omissões e contradições que necessitam de saneamento. Esses são os requisitos principais para opor um embargo de declaração. Quando pode entrar com embargo de declaração? Quando houver alguma contradição, omissão na decisão, no caso, no acórdão. E eles entendem que existe uma omissão. Qual que é a omissão, gente, que ainda ficou pendente nesse julgamento, no acórdão publicado? A modulação dos efeitos da decisão. Nesse caso aqui foi uma modulação parcial. Por quê? Vocês sabem, vocês já estão especialistas em direito, hein, gente, nessa questão. Toda vez que há mudança de entendimento no STF, decisão é válida da data do julgamento, daquele julgamento para frente. Os casos anteriores às ações que foram protocoladas, que é o caso, eles devem ser protegidos, devem ser resguardados, porque as pessoas utilizaram, se valeram ali da segurança jurídica, buscaram a justiça, então elas devem ter o seu direito protegido, porque elas entraram com ação, buscaram o seu direito antes da mudança do entendimento. Então, a regra da alteração de jurisprudência é essa. Quando há mudança de entendimento, mudança de jurisprudência,
ele deve ser aplicado dali para frente para proteger justamente essas pessoas que buscaram o judiciário ali com a intenção de ver os seus direitos protegidos, resguardados. Eu gostei de um ponto interessante aqui, da tempestividade aqui eles estão explicando que os embargos eles foram opostos no tempo correto, não foi atrasado. Embora o Acórdão 115 tenha avançado na modulação dos efeitos da decisão principal, reconhecendo a boa-fé e proteção da confiança dos segurados, ele incorre em omissão e contradição ao não estender essa proteção ao próprio direito material da revisão da vida toda nas ações judiciais já ajuizadas antes na abundância do entendimento. O Acórdão 115 reconheceu expressamente a existência de overruling, mudança de entendimento, e a quebra de confiança dos segurados em face dessa mudança de jurisprudência do STF. O voto do ministro Dias Toffoli, acolhido pelo relator ministro Nunes Marques e por outros ministros, fundamentou a modulação já concedida. Não precisa devolver os valores e não vai ser cobrado ali custas e sucumbência. Exatamente na boa-fé objetiva frente à confiança na orientação jurisprudencial existente na época. No entanto, há uma flagrante omissão e contradição no acórdão. Qual que é? É que a modulação, nos termos que foi proferida, ela é insuficiente e limitada, que quebrou a confiança das pessoas que buscaram ali o judiciário. Por que ela é insuficiente e limitada? Porque não protegeu o direito daqueles que já entraram com ação. E eles dizem que essa decisão ela é omissa porque ela não enfrentou especificamente suficiente o acórdão anterior, notadamente quanto à ausência da modulação expressa do direito material nas ações, ajuizadas antes da mudança do entendimento da Corte. Em resumo, o pedido principal aqui existe omissão nesse acórdão, por isso que nós estamos entrando com terceiros embargos, porque a Corte ela não acolheu completamente a modulação dos efeitos da decisão, protegendo as pessoas que já entraram com ação até a data do julgamento da ADI, até a mudança do entendimento. E uma questão que eu achei muito interessante aqui, que eles trouxeram um outro julgamento, que é a ADI 4937, e eles dizem o seguinte, que eles exemplificam aqui, a cogência da norma não é compatível com a necessidade de modulação temporal dos seus efeitos para preservar a segurança jurídica. Ou seja, o que ele está dizendo, o fato de, na ADI 2111, o artigo 3º declarado constitucional, mas com aplicação cogente, ele não impede a modulação dos efeitos da decisão para proteger os direitos de quem já entrou com ação. A própria Corte já afirmou em outras ocasiões que a eficácia prospectiva de decisões em overruling é condição para evitar lesão à confiança legítima dos jurisdicionados. O que eles estão dizendo aqui, gente? Com base no julgamento da ADI 4937, que houve mudança de entendimento, houve o overruling, essa decisão, nesse processo, ela não afastou o direito dos casos anteriores. Ela preservou o direito. Eles entenderam que a eficácia da decisão no julgamento dessa ADI, ela tem efeito prospectivo, dali para frente. Deixa eu mostrar para vocês aqui a ADI 4937. Deixa eu aumentar um pouquinho. Já só vou ali nos resumos do voto, para vocês entenderem. Isso aqui trata-se de uma ação que não tem relação com o direito previdenciário, mas a regra é a mesma, o princípio é o mesmo. Aqui, ó, no item 3. Embargos de declaração parcialmente providos para declarar a constitucionalidade do artigo, está relacionado com o Código Florestal, mantendo o bioma como mecanismo compensatório previsto e atribuir efeito prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da expressão, de sorte a possibilitar que os aterros já instalados ou em via de instalação ou ampliação possam operar regularmente. Não tem nada a ver com o direito previdenciário, mas é para vocês entenderem que o princípio que rege o julgamento nas ações diretas de inconstitucionalidade é o mesmo. Houve mudança de jurisprudência nesse julgamento, só que eles atribuíram efeitos prospectivos, ou seja, possibilitaram ali que nesse julgamento aqui
os aterros sanitários já instalados eles fossem preservados, mas dali para frente não podia acontecer mais isso. Então, preservou o direito até o momento do julgamento, e é o mesmo princípio para o julgamento da ADI 2111. Preservar o direito de quem já entrou com a ação. Houve mudança de entendimento ali, então foi muito boa essa jogada que eles trouxeram aqui. A gente precisa agora saber se o STF vai julgar esses embargos e o que isso influencia agora na revisão da vida toda, que é outro processo distinto, que é o tema 1102. Pode influenciar positivamente. A ministra Carmen Lúcia pediu vista naquele processo. Estamos aguardando ela devolver o processo. Entendo que aquele julgamento ele deve ser julgado no presencial e não no virtual. Isso poderia acontecer, torço para que isso aconteça. De repente, a ministra Carmen Lúcia devolveu o processo e pediu um destaque. Não sei, tudo é possível. Mas o que esse julgamento da ADI pode influenciar agora no tema 1102? Porque aqui ele estava prestes a ser concluído, a ser transitado em julgado. Com os novos embargos, ele abre possibilidade do tema 1102 ser julgado primeiro que a ADI 2111. Então, eles vão ter que enfrentar aquela questão antes de enfrentar essa daqui da ADI. Então, existe ali uma possibilidade de mudança. Se o tema 1102 for julgado primeiro, a aplicação desse daqui não vai invalidar o tema 1102. Mas a ministra Carmen Lúcia tem que devolver o processo e os ministros continuarem a julgar. Porque justamente a ADI 2111 ainda não transitou em julgado. Agora tem esses novos embargos com novos argumentos que os ministros não enfrentaram no anterior, que é a modulação dos efeitos, garantir o direito de quem já entrou com a ação. E trouxeram justamente uma jurisprudência, né, um caso análogo, parecido com esse que foi julgado no mesmo sentido e que eles atribuíram efeitos prospectivos, ou seja, que a decisão tem validade dali para frente. Deve ser aplicado na ADI 2111 também. Então, em resumo, era isso que eu queria trazer para vocês, explicar no que consiste esses embargos. Agora o relator ele tem que se manifestar, se ele vai rejeitar, se ele pode ou se ele vai acolher. Aí tem que marcar data para julgamento desses embargos, plenário virtual ou presencial. Enquanto isso, o tema 1102 também pode ser julgado. Então, tem muita coisa que pode acontecer ainda. Essa revisão da vida toda, né, é um imbróglio jurídico, né? Muita coisa está acontecendo, situações controversas que a gente não consegue entender, mas a gente tem que acreditar que um final ele pode ser positivo. Confesso que anteriormente, para mim, não existia possibilidade alguma de reverter esse cenário. Ainda a situação ela é bastante delicada, mas existem possibilidades. Como eu disse no vídeo anterior, é improvável, mas não é impossível que aconteça ali uma reviravolta e que seja garantido o direito dos aposentados. Qualquer novidade, eu volto a falar com vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, utilize os comentários, deixe aqui a sua dúvida, que a gente analisa e pode trazer para um próximo vídeo. Muito obrigado pela tua presença e até um próximo vídeo.